Olá, graça e paz. Hoje gostaria de trazer uma palavra devocional simples e pedindo que Deus fale aos nossos corações de forma a trazer acréscimos para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração, com a simplicidade que há em Cristo Jesus. E a orientação do apóstolo é para que nós não nos afastemos dessa simplicidade. Nós estejamos atentos para obedecer aquilo que tem, aquilo que há na mente de Cristo. Em nome de Jesus, dele. Amém. Eu gosto muito de pensar num texto de Provérbios, capítulo 4, verso 18. E até uma música, Mas a vereda do justo, como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. E aí a gente olha a vereda do justo. Há o justo, mas há o ímpio também. Há o porquê de tudo isso. Há o estudo do Gênesis. Há a desobediência de uma ordem de Deus. De tudo pode comer desta árvore, não comas. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Há uma palavra que foi desobedecida. Incredulidade na palavra de Deus. E depois, como vemos em Gênesis, credulidade na palavra de uma serpente. O pecado entrou no mundo, a desobediência, as consequências da desobediência, estarem nus, e Deus os cobriu. Antes eles já tinham feito a tentativa de, de maneira própria, se vestirem, se cobrirem, mas Deus colocou uma pele de animais sobre eles, já simbolizando algo para o futuro em relação a um sacrifício. E o plano que Deus tinha, que foi desde a eternidade passada em Cristo Jesus. Porque a gente não pode esquecer que Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus sabe todas as coisas, é onisciente. Então nada surpreende Deus, nada, absolutamente nada. E o plano dele veio ao acontecimento, veio à terra, lá no início, sob a lei. Gálatas 4, de 1 a 4, fala sobre isso. Ele veio sob a lei, ele cumpriu a lei. Jesus é o caminho para a vida. Jesus é quem faz com que o pecador possa ter vida. Quando nós pecamos, quando eu digo nós, porque os nossos representantes no início da humanidade pecaram. O pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você pode ver isso em Romanos capítulo 5, versos 12, 17, 18. Essas verdades estão ali expressas. Então, o justo, a vereda do justo, é para todo aquele que foi justificado por Cristo Jesus. Nele foi feita a justiça de Deus. Nele foi cumprido o plano para o resgate. Ele pagou a nossa dívida, que nos era contrária. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem crê nele é justificado. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Não é de outra forma. É pela fé no Filho de Deus
Quem crê nele não é condenado. E crer não é simplesmente acreditar. Crer é se submeter a ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque é uma herança daquilo que iniciamos falando, da desobediência ou da incredulidade inicialmente, depois que gerou a desobediência e nos separou de Deus. Jesus é o elo que nos une a Deus. Ele reconcilia o homem com Deus. Eu gostaria de agora ir para Apocalipse, no verso 3, capítulo 1, verso 3, diz assim: Felizes aqueles que feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Tudo tem o seu tempo certo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um versículo muito conhecido de Eclesiastes 3. Então, há tempo de voltar. Jesus subindo ao céu, ele diz, os anjos disseram a respeito, varões de branco, a respeito de Cristo. Então ele disse, esse mesmo Jesus que sobe ao céu há de vir, da mesma maneira como vocês o viram ir. O tempo está próximo dele vir, dele voltar, dele voltar para buscar aqueles que são dele. E a pergunta é, somos dele? Pela fé nele, tivemos o nosso nome escrito no livro da vida? Pela fé nele, nós temos os nossos pecados perdoados? Você já se arrependeu dos seus pecados? Não é uma coisa única que se faz. O arrependimento é contínuo, constante. Eu me arrependo, Cristo me perdoa. Eu gosto sempre de dar essa ilustração do banho. Eu tomo banho no início da semana, mas eu não posso tomar banho só no início da semana. Eu tenho que tomar banho diariamente ou constantemente. Tenho que me limpar, eu tenho que tirar a sujeira. Essa é a ideia da santificação, tirar a sujeira, tirar aquilo que desagrada o coração de Deus. O fim, nós teremos o derramar da ira de Deus. Estar tranquilo é estar seguro de que você, com Cristo, você está liberto do derramar da ira de Deus. E depois você leia Apocalipse 6, Apocalipse 17, Apocalipse 13. Coisas difíceis, coisas muito fortes para aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, para aqueles que não são de Jesus. Não tem outra forma, não tem outro caminho, não tem outro plano. Nós seremos salvos apenas por Jesus. Jesus tem um único povo, o povo dele, o povo de Deus, e nós estaremos com ele para sempre. A palavra final do arrebatamento é essa, 1 Tessalonicenses 4:18. 17, aliás, e o 18 consolem-se uns aos outros com estas palavras. Que a gente possa pensar nisso, viver isso, falar para as pessoas dessa verdade. É algo que urge, é extremamente importante. Nós estamos vivendo o princípio de dores. O que eu faço diante de todo esse quadro pré-apocalíptico? Eu não penso que seja para assustar as pessoas. Nós não temos que assustar ninguém. Nós temos que estar atentos a uma realidade presente e uma perspectiva futura. E onde eu me posiciono em tudo isso? Qual é a realidade da minha vida? Eu sei da minha. E eu sei da do ladrão da cruz, porque Jesus disse,
estarás comigo no paraíso. Mas você sabe da sua. A minha família sabe, cada um deles. Porque a palavra de Deus, cada um diz, a palavra de Deus diz, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. É graça, não é mérito. É bondade de Deus, é favor de Deus. Pensa sobre isso. Avalia sobre isso. Fale sobre isso. Nós precisamos ter isso vivo, forte na nossa mente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a motivação necessária para caminhar um dia de cada vez, para fazer a vontade do Senhor. Eu e você fazemos a sua vontade e não tem revelação dos últimos tempos. Nós temos a Escritura Sagrada. Olhar para ela, estudá-la, meditar nela e obedecer a sua palavra. Esta que é a vontade de Deus. Este que é o desejo de Deus. Nós não temos outra palavra, a não ser a palavra já revelada para nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Abraço. Paz.